what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam that's... Dando continuidade ao vídeo anterior, esclarecendo algum ponto, como ficou regente aí, como ficou claro na minha gravação, quando eu falei para vocês que o português ele arrasta um rancor histórico, às vezes o brasileiro também arrasta um rancor histórico. Que rancor histórico é esse? Que todos nós sabemos pela história de Brasil e Portugal, que Portugal de uma certa forma não, portugueses descobriram o Brasil e que de certa forma o português colonizou os índios, que foram os únicos povos encontrados naquela terra chamada Brasil. E que o brasileiro de uma certa forma tem um rancor, tem uma mágoa histórica ou uma percepção de roubo, por ter sido roubado por os portugueses, ouro, madeira, mas há uma controvérsia porque, segundo a história diz, estudiosos relatam, os portugueses encontraram o Brasil por uma estratégia de navegação e descobriram o ouro no Brasil, descobriram a madeira, o pau-brasil, não sei, não lembro, descobriram a madeira, pau-brasil, acho, não sei. Desculpa se eu errei aí, fala aí qual é a madeira. E o índio, como era um índio nativo, ele não via valor econômico, financeiro, nem no ouro. Eles não exploravam o ouro, não exploravam a madeira. Então os portugueses viram essa oportunidade e inteligentemente fizeram a sua extração do ouro, extração da madeira, comercializaram e enriquecaram o país. Enriquecaram Portugal. O Brasil ficou lá às moscas. Depois que os padres, na verdade, que começaram a desbravar o Brasil e começaram a subdividir o país. Mas isso é uma questão, é outra questão. Estou falando, como eu disse, que existiu uma rixa histórica, portugueses contra brasileiros. Estou, de uma certa forma, corrigindo ou complementando a minha fala do vídeo anterior. E como eu vinha dizendo, é claro que esses conflitos, esses ataques que a gente presencia, que a gente assiste, que a gente discorda, ele não traz ganho benéfico, nem intelectual e nem econômico, e muito menos pacífico para nenhuma das raças. Eu acho que qualquer imigrante que chega em qualquer país do mundo, ele vai encontrar certas dificuldades. Dificuldades naturais por não estar no seu país de origem, ou por estar dentro de um desconhecido, e tem que lidar com isso. Dificuldade porque o dono, ou seja, a pessoa de origem daquele país, muitas vezes vai se sentir ameaçada, de uma certa forma vai se sentir invadida, e algumas pessoas, como aqui em Portugal, vão reagir de forma negativa. A maioria dessas pessoas que reagem de forma negativa, se você for analisar o histórico delas, elas desconhecem a história. Muitas vezes elas desconhecem até a história do próprio país. Mas por patriotismo, de uma certa forma, burro, ou um patriotismo incompleto, porque eu acho que patriotismo é você amar o seu país, você defender o seu país, mas você fazer com que as pessoas amem o seu país, com que as pessoas respeitem o seu país. Elas não vão respeitar o seu país com suas agressões, com as suas ofensas, com as suas humilhações. E mais uma vez eu volto a dizer para vocês, eu já presenciei sim portugueses querendo ser mais... Vejam bem, portugueses, não estou falando generalizando todos os portugueses. Falando portugueses, aqueles que se encontram nessas situações de discussão, de ataque, de embate, de discordância de fato. Estou falando dessas pessoas, não estou generalizando, porque eu já falei que a generalização é injusta, é burra e incoerente e não pode ser generalizada. Todo país do mundo existe conflito entre pessoas, todo país do mundo existe conflito entre povos, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que eu, uma vez sendo brasileiro e morei minha vida quase toda no Brasil, o brasileiro ele é um povo receptivo. Qualquer estrangeiro, qualquer imigrante que chegue, que eu tenho conhecimento no Brasil, é muito bem recebido. O brasileiro é receptivo, o brasileiro é muito educado, o brasileiro é muito simpático por natureza, por característica. Então, a gente não conhece histórias dos brasileiros estarem agredindo gratuitamente alguns turistas ou imigrantes que moram no país.
Porque o brasileiro tem até tem até uma fama que é o complexo de vira-lata, de dizer que o brasileiro geralmente ele valoriza muito o que é dos outros e não valoriza o que é dele. Principalmente quando chega um turista, quando tem um imigrante no país, os brasileiros se derramam em simpatia, em generosidade, em receptividade. Claro que os portugueses aqui também têm muito português simpático, muito português receptivo, mas o brasileiro, ele só quer um espaço para ser feliz, ele só quer um espaço para interagir, ele só quer ser respeitado, ele só quer ser aceito. E às vezes na ânsia dessa aceitabilidade é que vem o taxamento de complexo de vira-lata por valorizar muito o que é do outro e não o que é seu. Mas o brasileiro ele é um povo bom, valioso, generoso, e às vezes isso é confundido com complexo de vira-lata, tanto no Brasil como quando ele chega em outro país. Mas para concluir o meu primeiro vídeo, em nenhum momento do meu vídeo eu quis diminuir, denegrir, humilhar ou colocar culpa no português pelas confusões, pelas agressões verbais, pelos conflitos. Eu não quis em nenhum momento, não é minha intenção, não tem porquê ser a minha intenção. Eu queria pôr a culpa sempre nos portugueses, mas infelizmente o que a gente presencia é fato e contra fatos, não há argumentos. Os vídeos que vocês quiserem ver estão todos disponíveis nas redes sociais. Então não tem como ter um argumento muito diferente disso. Essa é a realidade, é o que a gente presencia aqui. Mas o que eu queria deixar nessa segunda parte desse vídeo, que português odeia brasileiro, brasileiro odeia português, a gente podia desmistificar e a gente podia de uma certa forma combater isso, porque não é justo, não é bom nem para o brasileiro e nem para o português. Então acho que todos os povos unidos, todas as nações unidas poderiam ser pessoas mais civilizadas, mais compreensivas. E volto a dizer para vocês, um conflito em uma sociedade é válido desde que deste conflito se tirem soluções inteligentes, plausíveis, que seja benéfica a ambos os lados, é válido. Agora, quando esse conflito ele é desnecessário, gratuito, sem fundamento, vazio, sem um objetivo em comum, porque se a gente vive numa sociedade, tudo tem que ser em comum. É só fomentar. O meu vídeo em nenhum momento eu estou pretendendo fomentar ódio racial, ódio, como é que eu posso dizer para vocês, xenofóbico. Não estou acusando ninguém de xenofobia, não estou acusando ninguém de racismo, não estou acusando ninguém de preconceito. Mas essas pessoas carregam um peso, carregam uma conclusão distorcida da verdadeira história entre Brasil e Portugal, que muitas vezes o brasileiro se ofende, muitas vezes o português se ofende e fica aquele jogo de acusação. Erroneamente, existe esse conflito. Infelizmente, parece que ele vai continuar existindo, né? Enquanto existir essas pessoas que gostam de declarar ódio, que fazem questão de publicar que odeiam, que expulsam, que são donos do país. Enquanto existir esse tipo de pessoa, vai existir. Enquanto existir gente, ataque, vai haver reação. Toda ação existe uma reação. O meu desejo é que todos vivam em paz, que todos busquem a sua conquista, que todos vão à luta dos seus objetivos, que todos procurem o que for melhor para si, mas que vivam em paz, que vivam em harmonia, que juntem as suas inteligências, os seus conceitos, curem dos seus preconceitos, se entendam, porque o país é maravilhoso, o país é lindo, o país é livre, existe oportunidade para todo mundo, ninguém está tomando nada de ninguém. Como diz o ditado brasileiro, o que é do homem o bicho não come. Então não precisa essa guerra, não precisa
essa perseguição, porque tem hora que dá a impressão de que é uma perseguição. A gente poderia viver cada um buscando o seu sonho, um aprendendo com o outro, sim, porque eu tenho aprendido coisas muito interessantes, muito bacanas e muito proveitosas com alguns portugueses que eu tenho o privilégio de conviver, outros não, excluí da minha vida por incompatibilidade de gênios, mas é assim, de gênio, mas é assim que a gente faz mesmo. Quando não dá, se afasta, não precisa viver em guerra. Mas é um embate que infelizmente é histórico, uma rixa infelizmente histórica, e que pelo jeito ela sempre vai existir, e ela pode existir, mas que haja respeito para ambos os lados. Espero que vocês tenham compreendido a minha fala, que vocês tenham compreendido o meu lamento, porque eu só lamento por tudo isso. Porque sim, eu vivo bem, trabalho bem, vivo em paz, vivo feliz em Portugal. Agora eu posso dizer que eu estou feliz em Portugal, estou tranquilo, não desejo briga nem confusão, não pretendo atacar ninguém, mas também não pretendo me defender de ninguém. Mas se necessário, é a reação do ser humano, a defesa. É isso. Comenta aí, vê o que é que você acha de tudo isso. Se inscreve, curte, dá um like aí que me ajuda muito no meu canal. É muito bacana ter você aqui comentando, ter você aqui concordando ou discordando. É muito bom para mim, é muito positivo e é muito agregador de raciocínio. Eu sempre digo, não precisa concordar comigo, mas não precisa me ofender para me convencer de que eu estou errado ou de que, de uma certa forma, eu estou equivocado. É livre a tua opinião. Vini em Portugal, me segue lá no Instagram. Vini em Portugal aqui no YouTube. Já que você está aqui ouvindo a minha fala e vendo essas imagens, esse é meu posicionamento. Espero não ter agredido e nem ter ofendido ninguém, porque esse não foi o intuito do meu vídeo de hoje. Um abraço para vocês, brasileiros e portugueses, entendam. Será melhor para ambas as partes. Um abraço para vocês e até a próxima. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Peter Pan, that's